Como lidar com uma sociedade tão preconceituosa? Como fazer para lidar com pessoas que têm intolerância e que são desinformadas? Qual a melhor forma da gente lidar com isso? Se quer saber mais sobre esse tema, assiste o vídeo depois da vinheta. Oiê, seja bem-vindo ao meu mundo. Para quem não me conhece ainda e chegou agora aqui no canal, meu nome é Paula Lavigne Silva e eu sou uma mulher trans que iniciou seu processo de transição depois dos 40 anos, mais precisamente aos 41 anos. É o que eu chamo de um processo tardio. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a nossa sociedade, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade complexa e difícil, cheia de nuances, onde as pessoas elas nos tratam de maneira que a gente não se sente bem, ou elas trazem informações incorretas, ou trazem questões de pontos de vista totalmente diferentes e intolerantes a pessoas que são diferentes. Quando eu falo diferentes, isso se aplica para qualquer pessoa que não segue um padrão que a nossa sociedade exige. No vídeo de hoje, eu vou falar como eu lido com isso. E eu vou trazer um pouco também aqui, talvez, um pouco de filosofia, né? Quero trazer uma visão diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver por aí quando a gente fala de aceitação. Para começar, eu quero dizer que nós temos que ter muito orgulho de ser quem nós somos, né? Sejamos nós mulheres trans, sejamos nós pessoas que são gays ou lésbicas ou qualquer pessoa que seja fora do padrão da sociedade. E são muitas as pessoas que podem estar fora do padrão que a sociedade impõe, né? Pessoas às vezes com algum tipo de deficiência física, uma condição especial, né? Vamos colocar dessa forma. Eu trago essas informações de uma maneira sempre muito respeitosa, tá, gente? Antes de mais nada. Mas como que a gente lida com isso, né? Recentemente, muitas pessoas têm me perguntado nos comentários o que eu penso a respeito dessas questões com relação ao mundo que a gente vive, com relação ao Brasil, enfim. E a minha visão é que sim, eu acho que a gente vive uma sociedade que busca muito padrão das coisas, né? Então, mesmo eu, sendo uma mulher trans, eu tô sempre perseguindo algum padrão de beleza, algum padrão de estética, algum padrão de estilo, em tudo que a gente vai fazer, né? Então, por exemplo, se a gente pensar no meio da música, as composições são baseadas em padrões. Se a gente for pensar no cinema, os cinemas são baseados em padrões. E de vez em quando, claro que surgem pessoas que são disruptivas a esses padrões. E essas pessoas que quebram esses padrões eventualmente criam novos padrões. Então, quando a gente traz esse conceito, essa visão, e pensando que nós somos minorias, muitas vezes nós estamos fazendo esse papel de ser disruptivos, né? Como a sociedade, o mundo vem passando por essas revoluções e criando novas formas de imaginar o mundo. Algo que, graças à internet, à comunicação, isso se espalhou e cresceu ainda mais. E é claro, gente, que existem muitas pessoas intolerantes, é óbvio. A intolerância, ela existe em todos os aspectos do ser humano, em todas as culturas, em todas as sociedades, e a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O primeiro cuidado que eu acho que nós temos que ter, assim, é com relação a nós mesmos. Porque eu vejo muitas meninas que estão passando por esse processo de transição, ou que já estão aí na luta faz tempo, sejam pessoas que militam ou não, mas pessoas que estão vivendo toda essa exposição que a sociedade traz. Eu vejo que muitas vezes as pessoas se deixam impactar muito pelo que os outros pensam ou dizem, né? É claro que a gente tem que tomar um cuidado, porque vivemos num país que ele é violento por si, né? Então, a gente vê os índices aí de roubo, furto, assalto e tudo mais. A violência no Brasil, ela não é uma coisa que a gente deve ignorar. Mas, tirando essa questão da violência, eu acho que a gente tem que buscar não dar tanta importância assim para a opinião de terceiros. Principalmente pessoas que a gente não conhece ou não tem tanto relacionamento. E para aquelas pessoas que a gente está mais próximo, a gente deve buscar, na medida do possível e na medida do que a pessoa queira aprender, educar, né? Eu posso ser um pouco romântica no que eu vou dizer,
mas eu acredito de coração que a gente tem mais pessoas boas no mundo do que ruim. E que muitas vezes o preconceito, a discriminação, ela vem não pela maldade, mas pela falta de conhecimento. Por isso até que eu divido muitas dessas informações aqui no meu canal. Por isso que eu trago essas informações para você que me assiste, né? E para que outras pessoas que não fazem parte dessa bolha de pessoas trans, de pessoas cross, que é muito que eu abordo aqui no canal, para que elas possam entender um pouco a perspectiva de ser como nós somos, né? Então muitas pessoas acham que a gente escolhe esse caminho, como a gente escolhe colocar uma roupa, como a gente escolhe, sei lá, escutar uma música, como a gente escolhe comer um tipo de comida. E na verdade, ser uma pessoa trans é algo que é muito mais complexo do que isso. E eu sou um bom exemplo disso, porque por anos eu escolhi me esconder, eu escolhi ficar presa. E isso foi o que foi me trazendo para uma condição de saúde no qual começou a deteriorar muito e eu não conseguia mais viver aquela realidade na qual eu não me enxergava, na qual eu não me via, eu não me sentia inserida. Então, dentro desse contexto, eu falo para essas pessoas que não é uma escolha ser como nós somos e nós temos que achar uma forma de nos expressar, né? Dentro da própria comunidade das mulheres trans, eu percebo que existe uma perseguição muito grande para que a gente seja igual às mulheres cis, né? E o que eu penso sobre isso? Eu não tenho uma resposta para dar sobre isso, porque são temas que eles são complexos, mas eu posso trazer um pouco da minha visão de mundo, né? Eu penso assim, biologicamente nós não nascemos igual às mulheres cis, nós nascemos biologicamente como machos, vamos colocar assim, dentro daquele conceito bem biológico, bem animal, né, do modo de ser, machos e fêmeas. Então nós nascemos como machos. Porém, a nossa psique, a nossa cabeça, o nosso mindset, ele é de uma expressão social feminina, né? Então nós queremos nos ver como mulheres, porque nós nos vemos assim, nós nos sentimos assim. E o cérebro humano, a sociedade humana, o comportamento humano, ele é tão complexo que sim, hoje a ciência já mostra por estudos aí que eu não estou aqui também para trazer dados científicos, etc, etc. Então, gente, nem comentem coisas assim, mas se você tiver a boa vontade de procurar outros canais que falam mais sobre ciência, você vai perceber que sim, já existem estudos mostrando que pessoas trans têm uma forma de ver o mundo muito mais parecida com a do sexo oposto. Uma forma social. Até porque, assim, não existe uma única maneira de se ser mulher, não existe uma única maneira de ser homem. E é por isso que eu trago que muitas vezes eu vejo as mulheres trans querendo se equiparar de maneira excessiva às mulheres cis. E quando eu digo excessiva às mulheres cis, eu não estou querendo dizer que a gente não deve ter direito ao mesmo banheiro, direito a usar a mesma roupa, direito a usar a mesma maquiagem. Não é isso que eu tô falando. Isso é claro que a gente tem que ter esse direito. Mas a busca excessiva é quando isso começa a fazer mal para nós mesmos. Porque, por exemplo, vão existir características físicas em mim que elas vão ser diferentes das características físicas de uma mulher que nasceu como uma mulher cis. Só que a gente dá muito peso para isso, né? Então, às vezes é por conta do cinza da barba, às vezes é por conta do músculo do braço, às vezes é por conta do pomo de Adão. Então, assim, a gente acaba dando muito peso para isso. E a gente não percebe que as mulheres cis e os homens também, claro, eles têm diferenças entre eles mesmos, né? Então, entre as próprias mulheres, você pode sim ter mulheres que têm características mais masculinas, como você pode ter homens que têm características mais femininas. Então, a gente tem que tomar cuidado em buscar coisas que elas estão muito longe de serem alcançadas. Um exemplo aqui, né, até o atual momento, não é possível pela ciência, e mais uma vez, né, até o momento em que eu solto esse vídeo, não é possível que uma mulher trans engravide ou gere um bebê nela mesma, porque a biologia não permite isso. Mas já é possível que nós tenhamos seios por meio de prótese ou por meio de hormonização.
já é possível a resignação sexual. Mas essas são todas questões que você deve perseguir se isso for algo que faz sentido para você. Se isso te ajuda como pessoa, se isso ajuda na sua questão de disforia, de imagem, de expressão, de ser quem você é. Do contrário, tá tudo bem você ser mais alta, você ser mais forte, você ter um traço ou outro que difere de uma mulher da qual você busca esse padrão de beleza. Então perceba, o meu ponto que eu trago aqui é que a sociedade ela sempre traz essa questão de padrão e ela sempre critica ou não põe tanta visibilidade em quem foge do padrão. E às vezes quando dois padrões eles começam a competir, então por exemplo um padrão da sociedade A com o padrão da sociedade B, é onde pode acabar existindo conflitos, né? Por exemplo, entre feministas e mulheres trans, né, que eu já vi alguns conflitos nesse sentido, né? Algumas feministas dizendo que são contra, as outras mulheres trans achando isso um absurdo e por aí vai, né? E aí que eu sempre trago que a gente tem que buscar a informação e o respeito, como é que fala? A empatia. Acho que essa é a palavra da vez. Tentar se colocar no lugar do outro. Né? Tentar pensar que a pessoa que está ali se expressando como uma mulher trans, fazendo a transição dela, seguindo o caminho dela, seja você uma mulher cis, seja você um homem cis, seja você uma mulher trans, um homem trans, você apoiar aquela pessoa, porque aquela pessoa está precisando de ajuda, ela está precisando de ajuda para conseguir ser reconhecida na sociedade, para conseguir viver a realidade, o lado dela. Ela precisa de apoio, ela precisa de que você a trate com respeito, ela precisa que você a trate com empatia, ela precisa que você respeite o nome dela, a identidade dela, o que ela quer fazer, assim como ela também deve respeitar essas outras pessoas, né? Então, eu vejo que a nossa sociedade, ela tá muito polarizada, ela é muito 0 ou 1, e isso eu vejo em todos os aspectos. Não é só a comunidade heteronormativa que faz isso. Eu vejo isso na comunidade LGBT, eu vejo isso nas comunidades religiosas, eu vejo isso nas comunidades, bairristas, eu vejo isso na música, eu vejo isso no pessoal do heavy metal, eu vejo isso na política, eu vejo isso em todo lugar, né? Parece que a gente não pode, todo mundo tem que concordar com a gente, ou então a opinião de ninguém serve. E, é o que eu falo, o mundo ele não é preto e branco, ele não é rosa e azul, ele é um espectro todo de cores. Ele é muito plural, ele é muito maior do que isso. E dentro disso tem as complexidades e nuances de todos os seres humanos. Então, assim, eu acho que a primeira blindagem que a gente tem que fazer com relação a uma sociedade é entender que a sociedade busca esses padrões e que a gente não pode se deixar ser impactada por eles. Nós temos que achar uma maneira de ter equilíbrio de viver e buscar aquilo que queremos, né? E por mais que a gente às vezes olhe a grama do vizinho pensando que ela é mais verde, nem sempre a gente sabe o que custou para aquele vizinho ter a grama daquela cor, né? Então, assim, é muito fácil apontar e julgar os outros, né? Como eventualmente eu recebo alguns comentários aqui um pouco mais ásperos, né? E eu tento responder eles sempre de maneira educativa. Eu não entro na pilha de brigar com a pessoa. Eu não entro na pilha, eu tento informar, eu tento trazer uma outra perspectiva de visão, sabe? Assim como, o que eu percebo, falando agora das mulheres trans, eu percebo que nós estamos ganhando várias posições na sociedade. Eu percebo que hoje nós temos mulheres trans na política, eu percebo que hoje nós temos mulheres trans na classe alta, na classe média, na classe baixa. Eu percebo que nós temos mulheres trans negras, japonesas, brancas. Eu percebo que nós temos mulheres trans brasileiras, francesas, inglesas, enfim, americanas, mexicanas. Então eu percebo que estamos ganhando espaço, estamos construindo um modelo novo, uma disruptura. Percebo mulheres trans trabalhando em cargos, cargos maiores. Né? Eu falei aqui recentemente, eu conheci uma mulher trans que é CEO de uma empresa grande. Então assim, eu percebo que tem conquistas acontecendo na sociedade. E às vezes nós brigamos entre nós mesmos. Né? Nós geramos uma barreira, um preconceito. Porque fulana não representa
a militância, ou fulana não representa o meu pensamento, ou fulana não representa a minha religião. Tudo bem você ter uma religião, tudo bem você ser militante, tudo bem você pensar diferente, mas respeite aquilo que aquela pessoa tá fazendo. Até porque a gente nem sempre acerta, gente. Eu erro pra caramba, eu não sei você, mas eu cometo muitos erros na minha vida. Eu já pensei diferente do que eu penso hoje, eu já agi diferente do que eu ajo hoje, eu escondi quem eu era, e eu fui aprendendo, e eu fui tentando melhorar. Tem até uma frase de alguém que diz que nós somos quem nós somos, claro, mas somos principalmente aquilo que fazemos para tentar melhorar o que somos. Uma frase profunda, né? Mas o que a gente pode fazer para melhorar dentro de nós, sabe? Então, eu vejo às vezes as pessoas criticando outras trans que, sei lá, por algum motivo resolveram transformar a vida delas num Big Brother, porque acharam uma maneira de fazer dinheiro com isso. Aí eu vejo outras pessoas criticando, porque ela é rica, porque ela é aquilo. Eu vejo a Maia, que as pessoas, né, criticam ela porque tá muito magra, porque como assim, porque que ela fez isso. Gente, olha só, se a gente quer diversidade, a gente tem que permitir a diversidade. E se a pessoa transformou a vida dela num Big Brother, existe um preço para isso. Se a pessoa leiloou a vida dela, se ela tomou a decisão por ela e ela não tá fazendo mal para ninguém, é uma decisão dela. E se tem pessoas que querem seguir, pagam por isso e assistem isso, tá tudo certo, sabe? Eu respeito quem, infelizmente no Brasil, vive sob condições muito baixas, que não tem oportunidade na vida. Isso é ruim, isso é péssimo, mas isso não é uma exclusividade de pessoas trans. Muita gente passa necessidade, muita gente vive na miséria, muita gente não tem oportunidade. E é óbvio que a gente precisa mudar isso com todos. E é um trabalho muito complexo que não vai adiantar a gente afundar a fulano, a ciclano ou a beltrana. Pelo contrário, eu acho que assim, se existe hoje uma mulher trans ocupando um cargo importante numa empresa, provavelmente nessa empresa dela vão existir oportunidades para que outras pessoas trans trabalhem, né? Se existe diversidade dentro das empresas, isso vai facilitar o caminho para que a gente entre lá. E quanto mais as pessoas puderem entender que tá tudo bem eu me representar da forma masculina ou da forma feminina, melhor vai ser para que a gente não tenha essa estranheza e não tenha essa preocupação e esse problema que nós estamos enfrentando aqui, né, hoje, que caramba, como que eu lido com uma sociedade preconceituosa? Porque hoje a gente tem medo, a gente perde oportunidade, a gente tem salários diminuídos e tudo mais, exatamente porque ainda não estamos inseridas em todos os lugares que devemos estar inseridas. Mas esse processo está começando. Então o que eu digo para vocês eu acho que a gente precisa ter mais empatia. Acho que a gente precisa pensar em como que a gente ajuda a outra pessoa. E, sei lá, às vezes a outra pessoa de fato cometeu um erro, às vezes outra pessoa, sei lá, ela pode ser uma pessoa com más intenções, sim, pode, mas como eu sempre falo pra vocês aqui, eu não acho que a maior parte das pessoas são ruins, eu acho que a maior parte das pessoas é humana e comete erros, e aprende com os erros, e às vezes demora muito pra aprender com os erros. E eu acho que todo mundo quer ganhar dinheiro, eu acho que todo mundo quer uma posição na vida, eu acho que todo mundo quer ter um amor, eu acho que todo mundo quer ser feliz, eu acho que perseguimos coisas que é meio que comum a todos. Mas repare como a gente está sempre buscando padrão. Padrão da maquiagem, padrão da roupa, padrão de beleza, padrão da música, padrão. Então assim, a gente não pode exigir que as pessoas todas pensem como a gente não pode entrar nesse binarismo, a gente tem que permitir pensamentos diferentes, posturas diferentes, sei lá, ações diferentes, formas diferentes de ser, pensar e existir. Eu acho que é meio que por aí, sabe? Claro que tomar muito cuidado, como eu disse, né? Ser mulher já torna mais difícil você fazer determinadas coisas. E eu falo isso com propriedade, porque quando eu vivia a minha vida como menino, era muito mais fácil, como homem, era muito mais fácil fazer certas coisas. Sei lá, andar numa rua à noite sozinho, apesar de não ser seguro, mas era mais fácil. Sendo mulher já é mais difícil, sendo mulher trans
é um pouco mais difícil, porque ainda assim você pode cruzar com alguém preconceituoso, né? Mas o preconceito ele só vai ser combatido com informação. E claro, de vez em quando existem pessoas que são ruins e fazem coisas ruins. E isso existe, é inerente do ser humano. Se eu pudesse, uma coisa minha aqui, imaginar uma escala, eu acho que 10% das pessoas são ruins, extremamente ruins, 10% das pessoas são extremamente boas, e 80% das pessoas, ó, tamo junto, tamo aí, nesse meio todo, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado para não cruzar com essas 10 pessoas que são extremamente ruins. Provavelmente nunca vamos ser os santos que estão ali nos outros 10%, nunca vamos ser uma Madre Teresa de Calcutá, um Chico Xavier da vida, a gente não vai ser nada disso, porque a maior parte das pessoas, assim como eu, estamos aqui nesses 80% aí nesse emaranhado, mas a maior parte das pessoas simplesmente não entende, não conhece e acaba indo num conceito pré-definido que ela tem, porque ela ouviu de alguém, porque ela viu em algum lugar, porque ela ficou sabendo, porque ela tem medo, porque ela tem inveja, porque... Por quê? Então, assim, como lidar com uma sociedade preconceituosa? Não sendo preconceituosa, não sendo preconceituoso, não se deixando afetar, vivendo a nossa vida, buscando ser feliz, buscando uma oportunidade, um trabalho. E para quem precisa de ajuda, saiba que existem muitos mecanismos de ajuda. Existem sites como a Transempregos, por exemplo, que tem ajudado muitas mulheres trans a se reposicionar. Existem vários lugares que têm dado oportunidade para mulheres trans desenvolverem habilidades. Existem igrejas que acolhem mulheres trans para fazerem parte ali da questão religiosa. Existem cursos que são dados gratuitamente, por exemplo, aqui em São Paulo. Então, assim, tem muita ação que pode ajudar pessoas de menor renda, né? E que hoje acolhe também mulheres trans como nós. Bom, acho que eu falei muito, mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se você gostou do tema, se você concorda ou não concorda comigo, deixa nos comentários, eu vou responder, tô respondendo todos. Mas se você gostou, deixa um joinha, se inscreve no canal. Se você quiser me apoiar, torne-se membro. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo.